Hoje a gente vai te deixar mais rico. Hoje a gente vai, nesse podcast, mudar a forma como você enxerga dinheiro e a forma como você se relaciona com ele, fazer ele parar na sua vida. Pode parecer porque a promessa que eu estou fazendo é muito grande, mas fica com a gente até o final, que você vai entender por que que eu estou te fazendo essa promessa e por que que esse episódio já é o início da mudança financeira na sua vida. Então, hoje, a gente vai estar falando aqui com vocês sobre mentalidade financeira, tá? Como isso pode impactar no sucesso ou no fracasso, tanto pessoal quanto da nossa empresa. E para estar abordando esse assunto, hoje a gente tem aqui dois experts da M8, o Jonathan e o Gil Silva, e eu vou dar aquele espaço para vocês se apresentarem. Obrigado pelo convite, Thiago. Muito prazer, me chamo Jonathan. Estou no mercado financeiro há alguns anos, em torno de 6 anos. Sou assessor de investimento e gestor patrimonial, tá? Então, de formação, engenheiro mecânico, gestor financeiro. E hoje, minha função aí dentro da M8, né? Ali é levar educação financeira para empresários, né, estratégia de negócio para alavancar e também uma visão patrimonial, estratégias de negócio, né, voltada para a parte financeira. E dentro da assessoria, tudo uma construção patrimonial, uma caminhada, planejamento financeiro, tanto para a pessoa física como para a empresa também. É isso aí, eu já venho com essa questão da mentalidade. Ajudar as pessoas a ressignificar o que está, de alguma forma, atrapalhando, né? Então, sou Gil Silva, sou hipnoterapeuta há 4 anos e a minha mudança de mentalidade fez com que eu seguisse essa carreira e hoje eu posso ajudar pessoas também a destravar, principalmente a parte financeira. E estamos aí para poder ajudar o pessoal e, como o Thiago falou, ao início de uma transformação. E é isso que eu gosto tanto aqui na proposta da M8, tá? Porque o podcast ele é mantido pela M8, né? O podcast da M8. A M8, se você não conhece, ela é uma plataforma de mentorias empresariais, onde o nosso principal foco é o pequeno e o médio empreendedor. É você que está carregando seu negócio nas costas sozinho e está tendo que fazer acontecer, né? Nesse mundo aí cada vez mais desafiador, com desafios cada vez mais diferentes aí, né? Que a gente se depara, nós empreendedores. E isso aqui hoje é um exemplo muito legal, que eu gosto muito disso, que é essa interdisciplinaridade, né? No geral, a gente encontra por aí ou cursos, ou plataformas, ou mentorias, ou podcasts que são muito focados em um único tema. São especialistas naquilo e são realmente muito bons. Mas ao longo da minha jornada eu aprendi assim que a riqueza está nessa interdisciplinaridade. De eu conseguir ter um cara de investimento junto com cara de desenvolvimento humano aqui, a gente entrelaçando todo esse conteúdo, isso sai ouro, tá? Então fica aqui com a gente. Mas eu quero de início te convidar a conhecer a M8. Então, escaneie o QR Code que vai ter aqui no vídeo, ou acesse o link na descrição, e você vai ter a oportunidade, tá? O presente de usufruir por 15 dias sem compromisso e sem custo, gratuito. A gente confia tanto, a gente tem tanta certeza de que a gente tem para te entregar vai mudar a tua forma de empreender e os teus resultados. A gente confia tanto que a gente dá 15 dias de acesso gratuito e completo. Você entra já tendo acesso a todo o acervo de mentorias da M8, tudo catalogado, são mais de uma centena de mentorias, e você ganha 15 dias aí de acesso às mentorias ao vivo, para perguntar, interagir, conversar com a gente, trazer o seu case. Então, escaneia o QR Code e se inscreve lá, tá bom? Então, mentalidade financeira, né? É papo só para boi dormir, como meus pais diziam, ou realmente influencia no crescimento financeiro, no enriquecimento?
A mentalidade influencia ou é meramente uma questão de trabalho duro? Tipo assim, fecha o olho, vai lá e faz que vai dar. Funciona, com toda certeza, se só trabalho duro funcionasse, né, todo sem desmerecer profissão, mas quem tem uma padaria que acorda às 4 da manhã estaria tudo multimilionário. O pedreiro, o servente, né? Exatamente. Duro, E- Então, trabalho duro é importante, sim, mas desde que tenha uma estratégia por trás, né? Você saber onde você coloca aquela energia. E a mentalidade financeira entra muito nessa questão também, né? Tanto tem até um livro que eu gosto bastante, que é O Segredo da Mente Milionária, que ele traz alguns conceitos muito, muito bons que eu aplico na minha vida. Já vi o oposto em atendimento de pessoas com determinadas crenças, daqui a pouco eu abordo esse assunto, mas lá fala muito de termômetro financeiro, né? Que tem muitas pessoas programadas a um certo valor de renda mesmo, de salário, né? E não consegue atingir mais que isso. Tá limitado aquele valor. Então, se é 2 mil por mês, se é 5 mil por mês, 20 mil por mês, se a empresa fatura 50, 100, 1 milhão, tá limitado aquilo, né? E se ela não ajusta essa mentalidade para mais, ela vai ficar limitada a isso. E outros exemplos que, dentro dessa mentalidade, como a mentalidade é muito importante, quantas e quantas pessoas já ganharam na Mega Sena e voltaram a ser pobre? Por quê? Porque não sabia administrar. E tudo parte do princípio, do básico, de você saber lidar com finanças no dia a dia. Aquele, se você ganha 1.000 por mês, 2.000, se a empresa está faturando 10, 50, 100, saber lidar com isso, porque quando a empresa estiver faturando 1 bilhão, 5 milhões por mês, ou se o empresário estiver tirando 10, 50, 100 mil por mês, ele vai saber lidar, porque ele sabia lidar lá atrás, com um pouco. Entende? Então, a mentalidade é muito importante, tá? Isso é o dia a dia, é aquela construção, né? Se você sai do faturamento de 50 por mês, faturamento de 5 milhões por mês, tá em desequilíbrio. Não aprendeu a lidar com pouco ainda. Se ele consegue guardar R$ 100 por mês, ele vai conseguir guardar 1 milhão por mês, quando ele acessar. Ele Exato. tem isso programado. Exatamente. E quanto é importante a gente pensar nisso. E no contraponto do que o Jonathan está falando, né? A pessoa entender que ela pode estar ganhando, mas o que impede isso? E a gente pode conversar daqui a pouco um pouquinho mais. O porquê que a pessoa não consegue pensar dessa forma? O porquê que a pessoa ganhou na Mega Sena e ela voltou a ser pobre, né? Não é só a mentalidade, mas muitas vezes é o que ela tem como programado lá na infância. A criação já A criação. Então, esse limite ele é imposto lá na nossa infância. E aí a gente tem que cuidar, porque se você, eu sempre falo, é o perceber. Você percebe que algo está errado, que você não ultrapassa. Se eu não ultrapasso, tem um limitador. E aí eu tenho que investigar qual é o limitador, né? E existem várias ferramentas, não só a terapia, mas que você possa ultrapassar. E quando você ultrapassa, aí não tem mais limite, porque a sua mente, ela vai aonde você conseguir acreditar que é possível, né? Então é importante. Quem me conhece sabe que eu sempre falo que, para mim, ser humano é único, é individual, é o indivíduo. E a gente precisa considerar as singularidades de cada indivíduo, isoladamente. Eu não posso querer massificar, generalizar tudo para todo mundo. Por isso a importância daí de você ter um terapeuta, ter um psicólogo, ter um mentor. Por isso que a gente na M8 incluiu a questão de você interagir com a gente, tá? Porque você é único, você importa. Mas hoje aqui a gente vai trazer para você exemplos de cenários que você pode estar travado, vai trazer formas de você começar a mudar isso, ainda que cada um tenha uma resposta única, né, Gil? Sim. Mas a gente tem uma caixinha de ferramentas, vamos dizer assim, que algumas delas a gente pode compartilhar para que as pessoas apliquem. Sim. Que mal não faz, mas que pode contribuir. E legal também, pessoas que atingiram um sucesso financeiro, né, ou um sucesso no modo geral, pode ver que existem padrões, né? Eu sempre busco identificar esses padrões. Pode ver pessoas que é um modelo para você, né? Se você está assistindo, tem um modelo de pessoa, de empresário, uma pessoa de sucesso, né? Pode comparar com outros, vai ter padrões, entende? Então, e você identificar esses padrões já é o caminho, já é o início. Porque daí você sabe, já conseguiu enxergar, você sabe que daí começa a trilhar isso. E ainda vamos abordar alguns padrões aí. É o modelar, que muitas pessoas, né? Modelar,
eu admiro tal empresário, a forma que ele saiu, da onde ele saiu, onde ele chegou. Você modela. O que é modelar? É pegar a receita do que deu certo. Então, você já sabe, muitos têm livro, biografia, e ele vai dizer como que ele conseguiu o sucesso. Então, será que essas pessoas elas estão preocupadas em buscar esse conhecimento ou querem desbravar sozinho? Eu vou fazer a minha história. Não, mas tem muitos que já alcançaram, né, o que a gente está querendo. Então, talvez modelar já é uma ferramenta muito importante e que dá resultado. E é mais fácil, né? Imagina você tentar criar roda se já tem, pronto, já pega de alguém. E outro ponto de observação, bem legal esse aí do modelar, não necessariamente uma única pessoa vai ser padrão para tudo, né? Vou dar um exemplo aqui. Tem uma pessoa que ela é um padrão de sucesso financeiro, só que você está querendo, além disso, você ter um sucesso ali como patriarca da família, né? Você tem uma família, essa pessoa pode ser uma pessoa solteira. Então, para esse exemplo, ela vai ser um padrão para você, pelo menos é como eu penso. Entende? E, só que ela atingiu na parte profissional um êxito. Beleza, para isso ela pode ser um padrão. Precisa ter um filtro no olhar, né? Também. Quer dizer, não, essa pessoa eu quero modelar isso, eu quero aprender isso, eu quero Exato. usá-la como modelo nisso aqui. Nessas outras áreas, não. Sim, exatamente. Até tem uma dica sobre isso aí, que é o seguinte: você tá com essa pessoa, vamos supor que é um conhecido. Se tu vê que ela começa a puxar o assunto que não te interessa, vamos supor, eu quero a tua mentalidade financeira, mas eu não quero a tua mentalidade social, vamos dizer assim, relacional. Toda vez que eu vejo que você começa a puxar assuntos relacionados ao social, eu dou uma invertida, corto o assunto e jogo uma pergunta que abra o assunto do financeiro, que vai te estimular a falar sobre finanças. Então eu procuro direcionar a conversa para a temática que eu quero absorver dessa pessoa. Sim. E o que eu gosto muito do livro que tu mencionou no começo, que se você que está acompanhando a gente não conhece ainda, O Segredo da Mente Milionária, maravilhoso, maravilhoso, vale a leitura para todo mundo, tá? E tem um outro livro também, que também dá uma abordada, apesar do foco dele não ser exclusivamente isso, mas a gente consegue amarrar aqui, que é o livro Mindset. O nome é Mindset. E ele aborda ali que a gente tem dois tipos principais de mentalidades aí. Uma mentalidade fixa, onde a pessoa acredita que ela é assim e ela vai morrer assim. E talvez você que está acompanhando a gente pense assim, não, eu não acredito nisso, mas você tem que olhar para os seus resultados. Porque uma coisa é o teu racional falando, né? Que não, eu não sou assim. Outra coisa é olhar para os teus resultados. Quando você olha para os teus resultados e vê a tua vida está estagnada por muito tempo, então provavelmente você está nessa mentalidade fixa, né? Aonde, não, eu sou assim, não vou mudar, tem que aceitar e esse é meu teto e acabou. Ou mindset de crescimento, mentalidade de crescimento. Não, ok, eu tô aqui, mas eu posso evoluir, eu posso aprender algo novo. Eu consigo, eu mereço aprender algo novo, eu mereço evoluir e eu consigo. E essa mentalidade, muitas vezes física, vem da criação, né? Da infância. Assim, bem resumido, eu vou falar como que funciona a nossa mente. A gente considera 5% consciente e 95% subconsciente. Então, você imaginar que 95% da sua mente, ela traz informações de programações da sua infância e você não o controla, então é como o Thiago falou, eu não tenho mentalidade fixa, eu sou uma pessoa que busco, mas eu não tenho resultado. Por quê? Quem está comandando é o seu subconsciente, com programações lá do passado, lá da infância, do que você aprendeu com a sua família. Então, não adianta você falar, porque o que fala, o que expressa é 5%. Mas o que você revive diariamente, que é o resultado, é o seu subconsciente, 95%. E aí a briga é desigual, né? Isso é o que o T. Harvey fala sobre o termostato financeiro, não é? Exato. E pegando esse gancho aí do Gil, mas também tem duas formas de ver, né? Quando entra a mentalidade financeira da infância. A criação ali, a pessoa que passa por um lar em determinada mentalidade, ela pode crescer pegando essa mentalidade como padrão, como certo, ou querendo o oposto disso, né? Literalmente o inverso. Se a família ali, a criação, não foi o padrão que ela deseja, quando ela crescer, ela vai crescer o oposto. Se é uma família
vamos colocar, com sucesso financeiro, só que a criação, por algum motivo, viu o pai, a esposa até me corrigir, viu o pai ficar muitas horas no trabalho, né, e dedicar pouco tempo para a família, essa criação, essa pessoa pode crescer tendo, vamos colocar raiva, não querendo dinheiro, e pode ter uma criação frustrada quando entra num planejamento financeiro, tem uma aposentadoria. E eu vou falar de mim. Eu vou falar de mim nisso aí. E eu, foi quase uma vida inteira até descobrir isso, trabalhar isso e ressignificar, né? Reprogramar. Porque meu pai não foi ruim, mas ele só não foi. Ele tava trabalhando tanto que eu via ele muito pouco. Certo. E isso em prol de ir trabalhar para trazer dinheiro. Aí o mindset que se formou naquele momento para mim foi: ou eu tenho dinheiro ou eu tenho felicidade de família. Eu não consigo ter as duas coisas juntas. E como a minha criança sentiu a falta, eu não quero passar por isso de novo. E eu não quero que meus filhos no futuro passem pelo que eu passei. Então eu preciso garantir que eu não acumule dinheiro, que eu não me torne um acumulador de dinheiro, para não... Porque se eu escolher família, eu abri mão... Se eu escolher dinheiro, eu abri mão de família. Abri mão de felicidade em família. Então, para não correr o risco de abrir mão da felicidade em família, eu abro mão do dinheiro. E nem percebo que uma coisa está amarrada à outra. E é uma escolha que é inconsciente, é o que eu falo. Você não para analisar. Quando você vê, você está dando prioridade para algo e deixando esse contraponto, né? Se eu quero mais família hoje porque eu senti falta, eu acabo deixando o dinheiro. E por que precisa deixar o dinheiro? E aí vem outras crenças e programações de que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro não é bom, que o rico passou a perna em alguém para ter dinheiro. Então, essa relação que na infância a criança tem, ela vai influenciar. E aí vamos pensar assim, aquela criança de 2, 3 anos, ela não sabe o que é dinheiro. Ela não sabe a função do dinheiro, mas ela sabe que é um abraço de um pai. Ela sabe o que é o pai chegar em casa e brincar com ela, deitar no chão. Então, eu tenho um filho que vai completar 2 anos. De chegar em casa e você ter que deitar no chão, no tapete, para brincar de carrinho. Isso ele quer. Agora, se eu chego com uma maleta de dinheiro e dou para ele não tá nem aí. Porque ele não tem essa referência do que o dinheiro é capaz de fazer para a vida dele. Então, imagine uma criança como o Tiago, que tinha um pai que buscava, e muitas vezes os nossos pais, eles não têm culpa disso. Eles tiveram a oportunidade de crescer e aí eles dizem o quê? Não, é para dar um futuro bom para meus filhos, para minha família. E eles se matam em trabalhar para dar esse... Que foi a dor dele, Gil. Foi a dor dele na infância. Necessidade que faltou Ele para passou necessidade, faltou para ele. E por amor, ele não quis que os filhos dele passassem pelo que ele passou. Então é esse equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio de ter dinheiro, sim, dinheiro é bom, mas também você ter o tempo. Como você falou da sua história ali, né? A minha carreira anterior como designer não permitia que eu tivesse um tempo, uma liberdade. Então eu atendia telefone sábado, domingo, o cliente só poderia vir no sábado, no feriado, à noite. E quando a minha vida direcionou para a hipnoterapia há 4 anos e eu tinha planos de ter filho, foi o que eu botei na balança. E hoje eu sou feliz financeiramente e com a família também. Então eu consigo 6 horas da tarde fechar meu consultório, ir para casa e estar com a minha família. Então sábado eu não atendo, domingo eu não atendo. Então foi uma escolha onde a minha mente, a minha mudança de mentalidade fez com que hoje eu consiga ter equilíbrio, família e dinheiro. Então eu ganho mais dinheiro e estou mais feliz na família. Mas está muito relacionado ao significado que o dinheiro tem na nossa mente, né? Se ele é um facilitador ou se ele é uma condição obrigatória para, né? Uma coisa é eu enxergar o dinheiro como um potencializador, um facilitador para viver melhor, com mais qualidade, com mais conforto, com um momento, né? Vou fazer um passeio e daí por diante. Ou não, eu só vou ser feliz se eu tiver dinheiro. Só vou conseguir ter momentos felizes, usufruir da minha família, viver a minha família se tiver dinheiro. Aí primeiro tem que ganhar o dinheiro, para depois pensar em buscar a felicidade. Às vezes, pode chegar ao ponto de, talvez você está acompanhando, a gente nem tem crença financeira.
diretamente ligada ao dinheiro, ponto. Eu não quero dinheiro, não. Mas, às vezes, você evita o dinheiro para não cair em outro cenário. Pelos exemplos que você viu. Então, eu tinha lembrado do exemplo, eu esqueci lá, né? A segurança. Vou dar um exemplo. Até você comentou aí do seu caso de família, o meu é até um pouco isso. Só que a parte de pai era aquele que recebia valores, só que não segurava, não tinha planejamento. Entende? Então, às vezes gastava de forma desnecessária, então houve bastante. Faltou bastante coisas, né? Só que isso é algo que eu meio que aprendi lá do início ao economizar. Tu virou muquirana. Por grande parte, por um determinado tempo, sim, né? E por um lado não me arrependo, porque foi o processo, né? Hoje eu tenho consciência disso, até o momento eu não tinha consciência. Só que eu me lembro lá na infância, né, que já catei latinha, já vendi água de coco na praça. E quando eu vendia essas águas de coco, recebia um certo valor e eu ia guardando. Assim como tinha algum dinheiro, dava uma moedinha que eu tinha que guardar alguns dias para comprar um lanche na escola, uma vez ou outra, eu não comia para eu comprar roupa, que às vezes faltava, tipo, queria uma roupa ali, só que eu já tinha. Tanto que o livro até comenta a mentalidade financeira, né? Às vezes você tem que abdicar de algo. É o sacrifício, entende? E isso na vida, hoje, como planejador financeiro, como assessor de investimento, eu vejo isso, entende? É importante, às vezes, você se abdicar de algo, economizar aquilo mensalmente para você ter um futuro mais confortável, entende? Então, isso é necessário. Se você quiser viver só o D mais zero, o presente, sem planejar o futuro, você vai estar comprometendo seu futuro. É importante o equilíbrio, né? Não ser radical. E aí, o exemplo do Mukirana, por um determinado tempo, né, eu até guardava bastante, mas foi essa possibilidade de guardar, de realmente, não conseguir comer um lanche, por exemplo, hoje, sou um exemplo, né, que eu já compartilhei com umas pessoas mais próximas de mim. Pra muita gente, sei lá, você pedir uma pizza, o sabor que você quer é normal, né? Eu, quando peço isso, dá uma sensação gratificante, justamente porque lá atrás teve momentos que eu não podia, assim como o lanche, por exemplo, saí de casa com 19 anos. Aí. E aí, ou seja, teve um caminho, uma jornada aí que eu fui fazendo por conta. Então, muitos momentos, quando vim pra Itapema, tem 8 anos que eu moro aqui. Muitos momentos eu tive que escolher entre comer um lanche ou pagar o aluguel, porque eu sabia que aquele lanche ali de R$ 15 ia comprometer o aluguel. Só que isso me deu muita resiliência, né? Que eu carrego na vida e eu aplico pra tudo e tento compartilhar com pessoas próximas a mim, né? E hoje eu vejo como eu sou muito realizado por estar no mercado financeiro, né? Por conseguir ajudar as pessoas com algo que eu passei na pele, apesar da pouca idade. Só que eu já me deparei com casos de pessoas pensando isso, tendo essa noção de realidade dos seus 50, 55 anos. Já passou muito tempo, entende? Não é tarde, só que lá vai precisar sacrificar muito para ter uma liberdade financeira. A gente fala no mundo dos investimentos, né? Certo. Você ouve todos eles falando, é o tempo que faz você ganhar, né? Faz você ficar milionário, vamos dizer. Exato. Não é o valor que você aporta, mas é o tempo e a constância que você aporta. Então, o cara tá com 50 anos, tem quanto tempo ainda para aportar, para esperar ficar milionário, para usufruir, né? Exatamente. Então, o tempo ali no mercado financeiro ele é fundamental e como mentalidade, crença, a criação afeta muito, sabe? Mas demais. Tem muitos livros que falam sobre Segredo da Mente Milionária, é excelente. Você até comentou, às vezes, voltando ali um pouquinho, né? Quando cresce, dependendo a criação, se aquele pai, aquela mãe trabalhou muito, não dedicou tempo para a pessoa, só que era bem sucedido. Ela vai crescer não gostando do dinheiro, né? Isso, e aí acaba passando necessidade. O outro exemplo, aquela pessoa que por algum motivo não teve contato com isso, ou os pais falavam, aquele ali é rico porque roubou. E aí que acaba crescendo com essa mentalidade, e o que o livro chama de mentalidade pobre, né? Que você olha uma pessoa bem-sucedida, você não pensa, como que ele conseguiu aquilo ali? O que ele fez? Como que eu posso aprender com ele? Que aí o mindset pega a mentalidade... Opa! O livro Mindset, li muito bom também, fala da mentalidade de crescimento, né? Se você é uma pessoa que atingiu o sucesso, você olha e fala, como que ele atingiu isso?
O que ele fez? Qual foi o caminho que ele percorreu? Como que eu posso aprender com ele? A mentalidade de crescimento. O outro, a mentalidade fixa, em paralelo, pode ser a mentalidade pobre do Segredamente Milionária, vai falar, não, ele conseguiu isso porque, tá sonegando, roubou, Ou passou na perna aí. Não existe um caminho possível que seja correto. Exato, Você vai achar um problema. exatamente. E no livro fala ele comenta da história assim, ó, de você ver algo que você talvez gostaria, se você consegue abençoar aquela pessoa que tem. Então, exemplo, você vê uma mansão, você critica ou você elogia. Isso aí já é um termômetro para ver o que você tem. Porque se você não consegue olhar para o outro como uma oportunidade que ele teve e aprender, como a gente falou, é porque você tem uma crença. Não é que talvez você é maldoso, mas você tem uma crença de que se você tem aquela mansão, se você tem aquela Ferrari, se você tem aquele Porsche, e você não consegue olhar com um olhar positivo, você jamais vai ter. Porque se você olhou negativamente para aquilo ali, como que a sua mente vai deixar você acessar? Não vai. Então é importante, e eu vejo isso. Na época que eu trabalhava como designer, eu entrava num condomínio que na época era o mais luxuoso, e tinha Ferrari, Porsche, e eu olhava e eu pensava assim, ó, quanto dinheiro está parado aqui na garagem, quantas pessoas estão passando necessidade. Eu tinha esse pensamento. Eu falei, imagina uma Ferrari, 2, 3, Porsche, era muito carro, tinha milhões ali em carro. E aí eu passava, que eu ia na obra, apartamento luxuoso, e eu pensava, né, quanto dinheiro está parado aqui? Só que aquelas pessoas estão gerando quantos milhões de emprego e tudo mais. E aí e foi decisivo, que me iniciou a mudança de mentalidade. Que eu falei, poxa, por que eu não tenho que olhar o que essas pessoas fazem na sociedade? Então, se ele tem, é merecimento dele por todo o trabalho, por todo o esforço. Porque ele deu o próximo passo, que talvez naquele momento não tinha dado. Então, é importante a gente verificar o nosso sentimento em relação ao outro. Teve um fato, né, quando você está vendo esse vídeo, de uma Ferrari que um funcionário de uma loja bateu, né? Era uma sobrista, É né? isso, 3 milhões e pouco. Ali é o reflexo do que você pensa sobre, né? Analisar aquele fato. É só um bem material que de alguma forma vai ser pago, ou alguém vai perder, ou não, vai criticar aquele rapaz por ter feito. A gente não sabe a história que está ali, o contexto que está ali, né? Mas é importante a gente ver, né? Para mim, era só um carro, né? E não é meu, então não tem interferência na minha vida. E aí, quando você dá muita importância para isso, você começa a ver que está conectado a algumas crenças ali, que nos bloqueiam isso. E talvez você que está acompanhando a gente tá pensando assim, mas vocês só estão falando de vocês. Não, a gente está trazendo exemplos. E os mais variados possíveis. Por quê? Para tentar Opa, talvez eu não me identifique com o exemplo do Thiago, mas me identifique com o exemplo do Jonathan. E foi legal nos nossos dois exemplos, que basicamente, se for olhar de forma grosseira, é o oposto. E por que é legal isso? Porque se você pegar um conteúdo e dizer assim, não, esse é o caminho, esse é o problema de todo mundo e esse é o caminho. Isso não necessariamente é a tua resposta. Por isso que parte do autoconhecimento, né? Parte de eu entender quem eu sou, como a minha história de vida me marcou, o que eu vi lá na minha infância e, a partir disso, quais são as tendências que eu tenho de ação e reação. Por exemplo, eu não preciso me preocupar em economizar. Eu preciso me preocupar mais em ganhar do que economizar. Porque a minha tendência é não querer ganhar para não, sabe? Para não ter que optar, tô ganhando, não tô tendo família. Já o teu, tu tem que cuidar para tu não economizar demais. Olha como é legal isso. É o oposto. O cuidado que eu tenho que ter é o oposto do cuidado que tu tem que ter. E talvez por isso que quando a gente vê o caso da Ferrari, ou quando a gente acha muito absurdo a atitude ou o posicionamento de um amigo, de um colega, de um irmão, de um pai, de um filho, por isso que a gente muitas vezes acha tão absurdo. Porque é o oposto. Então, por exemplo, assim, é como se eu olhasse pro Jonathan e dissesse assim, meu Deus do céu, como que tu só fica economizando? E para mim isso pode parecer muito destoado. E ele vai olhar para mim e vai achar
louco desgovernado. Entende? Então é legal, você que está acompanhando a gente, pega esses exemplos para você começar a olhar o que como foi a minha história de vida, o que eu vi meus pais vivendo, né? E e como isso me marcou e me molda hoje. E nessa linha aqui, eu separei aqui uns cinco cenários aí que são comuns de acontecer, tá? Para a gente dar uma desenvolvida aqui. Primeiro deles, né, que são... Eu separei o que eu acredito são os maiores sabotadores financeiros aí. O primeiro deles, medo de perder dinheiro. Medo de perder dinheiro. Aí essa pessoa, ela se torna uma acumuladora, tá? Mas uma acumuladora inimiga da riqueza, porque ela só acumula aquele que guarda debaixo do colchão e não olha para esse dinheiro como uma oportunidade dele próprio se multiplicar e gerar riqueza, né? É o medo de perder aquela coisa, eu preciso para sobreviver, né? Sim. Aí, sobre o medo de perder, eu vejo duas formas de pensar nisso aí, dentro do mercado financeiro. Primeiro, até o Warren Buffett mesmo comenta, né? Primeira regra do jogo é não perder dinheiro, a segunda regra é não esquecer da primeira. Isso é uma frase icônica dele. Mas, trazendo para o mundo do empreendedorismo, né, empresário, vamos pegar em paralelo com o investidor também. É importante você ter cautela, isso para os seus negócios, o medo de perder dinheiro não pode te limitar a querer crescer, vamos dizer assim. Porque tenho um certo valor, eu sei que se eu investir na empresa, eu posso ter um resultado maior. Né? O cuidado, né, eu trago vários exemplos desse aqui, o cuidado que você tem que ter é você não colocar todos os ovos, apostar tudo em um único lugar, a ponto de você quebrar, saiu do jogo. Aí entra a questão de diversificação também. Exemplo sobre medo de perder, vamos pegar Trump, né? Na vida empreendedora dele, empresarial, as empresas, ou 10 empreendimentos dele, teve pedido de falência 6 vezes. 6 vezes, né? Hoje ele é bilionário, né? Então, ele não teve medo de perder, correu muito risco. Por isso falo, cuidado também em fazer um gerenciamento de risco. Aí eu trago um outro exemplo, deve ser conhecido de alguns, o Elon Musk, arriscou muito, né? Não teve o medo de perder. Lá com a venda do PayPal, há alguns anos atrás, ele embolsou em torno de 160 milhões de dólares. Agora você imagina, hoje com 160 pode ser milhões de reais. Para que fazer mais alguma coisa? Vai ver de renda passiva, né? Ele não, ele pegou 160, tirou 100, foi criar uma empresa de foguete para colonizar Marte. Entende? O pensamento lá atrás. Mas se você fala isso, naquela realidade, seria taxado como louco. Hoje, quem é Elon Musk? O homem mais rico do mundo. Naquele momento não era. Mas teve a cautela também, não colocou todos os ovos, mas separou a grande parte. Mas aí são até alguns casos de não teve medo ao extremo. Né? Arriscou muito, mas foi premiado por isso. O que eu trago para a realidade do investidor, do empresário, é não deixar o medo te limitar para dar o próximo passo, para crescer. Né? Porque dentro do mundo financeiro de investidores, eu vejo exemplos também daquele investidor que tem muito medo. Entende? Não que é errado, né, você aplicar tudo em renda fixa, depende do perfil. Se é conservador, moderado, agressivo. Né? Só que aplicando, hoje renda fixa paga muito bem, então atípico. Mas se você vai, como eu lido bastante com empresários, né, muitas vezes eu quero entender o negócio do empresário, porque tem negócios que tem uma margem de 30%, 40%, 50%. Né, e ele sabe muito bem esse negócio, está num bom momento para crescer. Então, ou seja, se ele investe nesse negócio, ele pode ter um resultado melhor do que se aplicar 100% na renda fixa. Só que depende da quantidade. Se ele vai arriscar tudo o caixa que ele tem ou vai ser só um percentual. Por isso é importante você ter essa cautela, tá? Não ser ao extremo, já não quero arriscar nada, mas ciente que se você arriscar você pode ser mais premiado, como o oposto também, né? Pode dar errado o seu negócio. Só que a facilidade que ele tem profissionais que ele pode estar tendo auxílio, não precisa fazer por conta, né? Então, hoje, a facilidade tem de se conectar com pessoas, de acessar informações, é muito fácil. Então, se você tem alguém de confiança, se a gente for puxar para o lado financeiro, e essa pessoa tem resultado, ela está amparada.
né? Ela não precisa correr o risco e seguir só com o seu próprio crenças, bloqueios. Ela pode, de alguma forma, acessar pessoas. Só que, quando você estava falando ali, eu lembrei, eu cheguei a fazer um curso dessa questão financeira, mas não avancei. E eu lembro de uma história de dois amigos e sempre um chegava e dava, olha, o que você acha? Eu devo investir nessa ou nessa? Aí o outro dizia, não, nessa. E ele ia lá, investia e começou a ter resultado. E aí um dia o amigo falou, ele falou assim, viu como eu sou bom de indicação? Tudo que eu falo, você está ganhando muito dinheiro. Ele falou, na verdade é o contrário. Eu percebi que você tem muitos bloqueios e muitas crenças. E sempre quando você fala alguma, eu faço ao contrário. Então, olha só, o perfil daquela pessoa era de perder dinheiro. E um amigo tinha entendido isso. Então, ele perguntava para validar e não falava nada. E aí, daqui a pouco, quando o amigo viu que ele estava ganhando dinheiro, ele falou, né, você está ganhando dinheiro pelas minhas indicações. Ele falou, na verdade, eu faço tudo ao contrário do que você fala. Porque o perfil dele era de perder. Bloqueios e crenças era de perder. Então, o subconsciente dele fazia o quê? Sempre dava a pior opção. E o amigo, entendendo já isso, fazia ao contrário. Outro exemplo aqui, outro sabotador. Crença de que dinheiro é sujo, é imoral. O que nós até comentamos, ali há pouco, sobre aquela pessoa que vem de uma criação, depende de como foi a criação, vai ser um adulto que não vai ter apreço por dinheiro e pode vir a passar necessidade numa aposentadoria. Entende? Então, Eu já vi cliente que olhou para o padrão dos pais, digamos, ele criança enxergou os pais e ele via o pai, por exemplo, o pai sendo o que controlava o dinheiro e por conta disso ele tinha atitudes muito ruins, vamos dizer assim, né? E esse filho viu a mãe sofrer e ele sofrer por conta desse domínio do pai através do dinheiro. Pronto. Se ele ganhar dinheiro, ele vai se tornar ruim igual o pai. Entende? Ele vai se tornar... Só que eu posso dizer, Thiago, se o subconsciente dele copiar a mãe, que foi a pessoa que sofria, ele tem tendência a arrumar uma esposa que vai ser controladora. Aham. E aí é ao contrário. Para não ser o pai, ele vai ser o Ele vai perfil dar da mãe e aí ele arruma alguém que não encaixe. que é igual ao pai. Então, até faz 2 dias eu recebi uma mensagem de uma cliente que fez uma sessão há 15 dias atrás e ela estava indignada, muito indignada. E quando eu olhei a mensagem, eu dei risada, eu estava no consultório e eu respondi, é normal. Não é normal eu estar tão irritada. Eu falei, porque as vendas caíram. Eu falei, você estava há tanto tempo achando que era normal as pessoas fazerem isso com você. Mas por que você não falou? Porque você precisava vivenciar. Você precisava entender que esse processo não é seu. E aí, quando as máscaras caem, ela fica agora na sua própria realidade. E aí, tudo aquilo que de alguma forma irritava e ela não percebia, porque era um padrão, agora irrita. Eu falei para ela, vai durar 15 dias. Mas tudo isso, eu falei, 15 dias, a sua mente elimina todo esse processo e você começa, de alguma forma, a eliminar as pessoas que estão ao seu redor. Infelizmente, pode acontecer isso. Então, a gente sempre fala, pode acontecer de pessoas que, de alguma forma, estavam conectadas na sua mentalidade, começam a mudar, que é o que a gente fala também. Quer mudar a sua vida, quer mudar o seu padrão, ande com pessoas que têm um padrão de vida do que você quer viver. E não ande com pessoas abaixo do que você quer, porque daí você está no meio das pessoas com a mentalidade errada, né? A questão do dinheiro sujo e moral também fala muito sobre o que os nossos pais falavam sobre pessoas ricas, né? Não, quantas crianças você que está vendo? Eu não ouvia isso. De ter uma nota em cima da mesa e a criança foi pegar, não pega, é sujo. Vai lavar a mão, é simples, mas o pequeno fato de um dia acontecer isso, pode, não é regra, pode acontecer daquela criança entender que isso aqui é sujo. Se isso é sujo, eu não pego. Então, eu não aceito aquilo que é sujo, que meu pai falava que é sujo. Outro sabotador, aquele que carrega aquela visão de ganho rápido, né? De tentar achar o jeitinho, o atalho, né? perfil, isso é boa. Perfil de pessoa que aposta no tigrinho, joga na Mega Sena, cai em pirâmide.
É. É perfil, entende? Por quê? Porque a pessoa não tem a paciência de olhar o longo prazo, só quer o curto, só quer aquele ganho rápido. E, querendo ou não, é as pessoas que muitas vezes caem em golpe, ou entram em pirâmide, porque é iludida pelo aquele ganho rápido, né? Sabemos que não existe, não tem mágica dentro do mercado financeiro de resultado. E aqui a gente tem um aprendizado muito bom, então, que se, se a pessoa tá meio viciada, perdida ali no tigrinho, não é necessariamente só o tigrinho o problema, não, é a crença que ela já carrega, a programação Sim. né, mental financeira que ela carrega, que direciona e tendencia ela a entrar nisso e a continuar nisso. Só que, será se essa criança chegava domingo, né, pra gente não falar, a TV estava ligada e tinha um tal de um carnê, que tinha um sorteio, entendeu? Quantas crianças viram isso acontecer? Do sonho da família mudar se fosse sorteado. Então passava dias vendo o carnê em cima do balcão, e aí chegava a família toda esperando o dito dia que tudo ia ser transformado. Então essa pessoa ela vai fazer isso. Eu já peguei pessoas que me ligaram e falaram assim: ah, tens a receita aí para ficar rico? Imaginava, talvez, que eu estava milionário, né? E eu vi que logo depois essa pessoa caiu num golpe de, assim, ó, comprar um anúncio de um veículo muito barato, abaixo do valor real, e aí fez o pagamento, foi buscar, não existia, o endereço não existia. Mas é tudo a mesma coisa. Então, às vezes, a pessoa só pensa assim: ah, é na Mega Sena ou é no Tigrinho. Não, mas ele vê que tudo ele quer ter vantagem e sempre perde, porque é a mentalidade que está errada, né? E isso é triste, mas vamos dar um exemplo. A maior parte hoje da população brasileira está dentro dessa realidade, né? Tanto que eu vejo, quando eu vou fazer alguns atendimentos de assessoria, né, a pessoa, quanto que dá de retorno ao ano? Acha possível dobrar o patrimônio todo ano, né? Você pode sim vir a comprar um terreno, uma casa com 50% de desconto, passou um ano vender. Algo bem atípico que pode sim acontecer. Conheço pessoas que já fizeram isso, só quero ver fazer isso por 20 anos consecutivos, 30 anos consecutivos, com 100% do patrimônio. Não, entende? Mas as pessoas, e às vezes por inocência, por falta de conhecimento mesmo, por não ter pessoas próximas que passam conhecimento de mercado financeiro, de realidade, de investimento, né, de construção patrimonial, e acredita, acha, não, eu vi fulano ali que fala que tem como ganhar 10% ao mês, né? E às vezes por inocência não sabe fazer conta onde, pô, em poucos anos eu estaria milionária. Não existe, né? Assim, entende? Então, mas é uma realidade e às vezes vai lá de crença, de querer resultado rápido e pode comprometer todo o futuro. Eu não sei se tu vai concordar com o que eu ouvi, mas eu ouvi que investimento tu tem que deixar o emocional de fora. É muito racional e faz sentido nesse. E é isso que eu ouvi, conecta com isso tudo, porque o emocional tá ali minhas crenças. As minhas crenças estão ditando se eu vou ficar abalado em querer vender antes da hora ou comprar no empolgo, na empolgação. Pegar um exemplo ali, o Bitcoin deu uma alta muito forte agora último mês. Ou ano passado, eu acho que deu 100% de retorno, por aí. Mas teve uma hora que ele deu um pico muito alto no gráfico que depois ele deu uma caída. Uhum. Só dá um pico alto no gráfico, tá todo mundo comprando. Ou seja, a pessoa precisa ver que está tendo um crescimento muito alto para daí comprar. Mas ela já perdeu a janela boa de oportunidade, vamos dizer assim. Não que não vá crescer mais, mas ela foi movida na empolgação, movida pela ideia do ganho rápido para comprar. E normalmente a gente tem correção. A curto prazo tem correção. Isso tá no livro Psicologia Financeira. Livro muito bom também, recomendo. Fala que o comportamento ele vale mais que o conhecimento técnico, né? Então, por quê? Porque é o comportamento que às vezes vai fazer você tomar decisões emocionais ali erradas. Aí vou trazer exemplos. Covid, ali, bolsas caíram 50%, né? Muitos ativos valorizaram, fundos imobiliários valorizaram 50% também, por aí, 40%, 50%. Aí você imagina, aí você está vendo um ativo, você colocou 100 mil, virou 50 mil. Vai ficar desesperado, vou vender, senão eu vou perder tudo. A emoção, né? Aí você entra, tendo um pouco mais de conhecimento, você imagina, beleza. Vamos pegar o fundo imobiliário, fica mais simples, né? Se você tivesse comprado um imóvel um mês antes, dali de março de 20, foi o crush,
onde caiu todas as bolsas, né? Pagou 1 milhão no imóvel. Um mês depois, o seu vizinho tá vendendo o imóvel por 500 mil. Você vai vender o seu por 500 mil ou você vai achar uma forma de comprar o dele por 500, né? O intuitivo seria, eu quero comprar o dele porque eu sei que o meu vale 1. Só que no mercado financeiro você vê isso na tela, ali, no dia a dia. Só que às vezes o comportamento faz com que tome decisões erradas. A gente fala muito o efeito manada Também. Exatamente. todo mundo tá ganhando, eu vou lá também, mas é como o Thiago falou, a janela já perdeu. Quem ganhou mesmo lá no início era perseverante, tava lá, não tá o emocional, né? Tá o técnico, tá o entender do processo. E aí todo mundo tá ganhando, vai todo mundo lá ganhar. Aí chega no limite. Uma frase boa também é do Warren Buffett. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Né? O que significa? Quando o mercado está pessimista, todo mundo, agora já era, não tem mais jeito, para trás para o Brasil, né? Vai quebrar, vai virar uma Venezuela, né? Onde realmente os ativos são mais descontados. Ou Sabe? seja, ele racionalmente vale mais do que tá precificado, mas por conta dessa carga emocional do mercado financeiro, Sim. ele acaba tendo um valor abaixo do que ele tem valor real, vamos dizer assim. Exato, acaba sendo descontado, né, o preço, do valor justo, vamos dizer. E o som dos violinos agora Brasil, a nova potência do mundo, vai virar nos Estados Unidos, tá bolsas na máxima, né? Então tome cuidado só com isso. E com muito comportamento, porque normalmente, quando tá saindo no Jornal Nacional, na revista, as mais conhecidas do mercado, que bolsa bateu máxima histórica, que o ativo subiu tanto, aonde quem tem pouco conhecimento vai querer comprar, só que às vezes vai estar comprando caro. Quando tá saindo o oposto lá, não, agora o Brasil vai quebrar e tudo mais, é onde realmente os preços estão atrativos, né? Só que o investidor, às vezes, por medo, né? Ou não tem alguém para auxiliar também, uma diversificação e tudo mais, acaba perdendo as boas oportunidades de fato. E nessa hora, talvez você que está acompanhando a gente está se questionando o seguinte: meu Deus, como eu descubro quais são os ativos que estão descontados para eu investir? Vem para M8. Uma vez por mês, o Jonathan faz atualização de mercado para você, ou seja, todo mês ali, numa mentoria, você vai saber certinho o que está em alta, o que está em baixa, quais são as tendências. Então você vai estar o tempo todo atualizado. Vem para M8. Seguindo aqui, a gente já falou muito sobre os principais exemplos ali de como a pessoa pode se relacionar com dinheiro, mas como a gente começa a reprogramar a nossa mente? Como é que a gente consegue reprogramar ela para trazer prosperidade financeira? Exemplos, coisas que as pessoas podem fazer, atitudes ou... Primeira coisa, o mais importante é identificar que você tem. Saber que você precisa de ajuda. Então não adianta você sair aplicando ferramentas sem saber se de alguma forma, né, você está tendo essa crença. Então o importante é saber, olha, não estou prosperando, o meu trabalho, a minha empresa, ela tem capacidade para gerar mais receita, né, mais lucro, e eu não estou conseguindo. Ou entra muito dinheiro e some. Tem muitas pessoas e eu vejo muitas pessoas que entra o dinheiro e elas gastam tudo, porque normalmente quem é CLT, porque chega dia 5, enche a conta de novo. Então é aquele enche e esvazia, enche e esvazia. Eu gasto tudo porque eu sei que vai entrar. E aí não tem essa consciência de guardar, aplicar e tudo mais. Primeiro ponto, ter essa consciência. E aí uma das questões que eu falo que eu acho que é a mais importante para você mudar a mentalidade é você se conectar com pessoas que têm uma mentalidade do que você gostaria de ter. Então, assim, se reúna, entra em grupos, converse com pessoas que têm uma mentalidade... Pessoas em ambientes, né? Pessoas em ambientes, onde você vai vivenciar essa experiência. Pode ser difícil no início, mas é talvez o mais importante hoje. O círculo social impacta bastante, né? A influência das pessoas à sua volta. Não só a influência ali das pessoas, mas sim os canais que você assiste, o conteúdo que você assiste, que você lê, livro. Então, tudo isso acaba influenciando. Então, Por isso que quando eu falei com vocês, com você que está acompanhando a gente, que esse episódio já ia começar a mudar o seu resultado, é isso.
Você está consumindo conteúdo que está te ajudando a mudar a forma como você enxerga dinheiro. Então, começou aqui pelo episódio do podcast, vai para um livro, Um Segredo da Mente Milionária. Ó, já indicamos de 3 aqui, né? Ó, Psicologia Financeira, Segredo da Mente Milionária e Mindset. Já foi 3 aí, que quiser. Já tem mais 2 aí, pelo menos. Pai Rico, Pai Pobre, muito bom. Quem Pensa e Enriquece, do Napoleão Hill. Bom Tudo também. bem. Tem aí um caminho para você começar a mudar isso aí. Então, até voltando um pouquinho aqui, a M8 ela se formou de um grupo de pessoas que estavam envolvidos e que de alguma forma surgiu a ideia e os outros abraçaram. Então, por quê? Porque a conexão, a mentalidade dessas pessoas estava alinhada a esse propósito, o propósito de levar, né, o ensinamento e trabalhar essa questão com quem está querendo buscar. Então, olha só, quase todos os livros eu acho que a gente já leu, sem saber que a gente já leu. Mas é uma direção que todos seguiram, né? Então, a gente quer ter essa mudança de mentalidade, se conecta com pessoas e a gente está tendo o resultado que está tendo hoje. E o que eu comentei lá no início, né? O padrão das pessoas que atingiram um certo resultado, pode ver que esses livros, grandes autores aí desses livros, já têm algum sucesso financeiro, né? Roberto Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Hoje algumas referências aí então, do mercado, já foi mais, hoje tem um peso ali, tem uma influência, né? E tem um sucesso financeiro. Muitos desses autores têm sucesso financeiro. Gustavo Cerbasi, que é um autor brasileiro, tem um livro muito bom que é Mais Tempo, Mais Dinheiro. E também com sucesso financeiro. Então, se você for ver os padrões dessas pessoas, assim como esses livros, você vê que vai conseguir dar esse próximo passo, vai ajudar tanto você, investidor, você que é um CLT, que é um funcionário, ou um empresário, né? Porque às vezes pode ter essa crença de colocar sua empresa no próximo nível, de sair de ser um empregado, abrir seu próprio negócio, virar um autônomo, né? Ou um cargo de liderança da empresa, né? Subir de cargo. Tudo isso tem um pouco a ver com essa mentalidade que você tem. A gente tá quase no final aqui, mas eu quero fechar esse episódio com chave de ouro. E aí a gente falou muito aqui sobre a parte de crenças, como que é o mindset financeiro que a gente carrega. Aí quem está acompanhando a gente agora, a cabeça já está explodindo, ganhou um monte de consciência, né? Que já é o primeiro passo para a mudança, né, Gil? Já ganhou algumas estratégias aí, mudança de ambiente, conteúdos que consome. Mas agora, Jonathan, principalmente você, amigo. A pessoa tá aqui acompanhando a gente. Nossa, eu vou mudar agora. Agora eu entendi, eu vou mudar. Quais seriam os primeiros passos que tu poderia trazer aqui, passos práticos, para quem está querendo começar a enriquecer, para começar a enriquecer? Tá, primeiro, já dou parabéns se você já tem a consciência, né, de que precisa mudar. Então, já está de parabéns. Se assistiu aí o podcast até agora, já tá um diferencial. O outro, buscar pessoas. Tenha em mente que você não vai saber tudo, né? Ninguém sabe tudo, uma única pessoa não vai conseguir saber tudo, então precisa de pessoas. Ter a humildade de saber que precisa de alguém para ajudar. Investir em conhecimento, tá? Então, fundamental você investir em conhecimento, achar essas pessoas que vai conseguir te agregar, tá? Porque você é bom em algo. Se você é um empregado, um líder no seu negócio, um empresário, você é bom naquilo. Você precisa de pessoas para exponencializar isso. Então, o que eu dou de sugestão agora é ache esses profissionais, tá? A própria M8 tem... Tá, mas eu vou te botar na fogueira. Eu quero passo prático. O empresário tá aqui acompanhando a gente, ele tá com os boletos vencendo, ele não tem o dinheiro para pagar a folha dos funcionários, vai fechar no próximo dia 5, no quinto dia útil. Ele tá no meio do furacão e ele não sabe de onde tirar dinheiro, ele precisa organizar a vida financeira dele. Eu quero o Jonathan investidor. Como tu conserta a vida desse cara para ele sair de um cenário ruim e ele começar a enriquecer? Tá, vamos lá. Faz dever de casa, tentar ser mais prático. Faz dever de casa, vê como tá realmente os números da sua empresa. Ah, tá no vermelho, acha a forma se essa empresa tá no vermelho, né, já acha a forma de rolar dívida, diminuir seu passivo. Já começa por aí. Se não está, você quer crescer, vamos achar formas de tomar de crédito inteligente. Ou traz um investidor para o seu negócio, são possibilidades, tá? Para você achar formas de crescer. Isso de captar investidor tem muito no mercado, tá?
E pode ser investidor estratégico, não só dinheiro. Dinheiro você acha em banco, né? Investidor estratégico pode colocar sua empresa no próximo nível. E hoje existe rodadas de investimentos, existe muitas formas de captar. Então, vai depender muito do seu negócio. Se é um negócio exponencial, se é um negócio ali de venda de produto. Mas eu teria que entender de fato, no 1 a 1, né? Tanto na assessoria, eu faço justamente isso. Quando eu vou começar um atendimento, eu busco entender toda a empresa, toda a vida da pessoa. Quanto mais eu entendo, mais eu vou conseguir dar um norte. Porque ferramentas tem, né? Tem muitas ferramentas. Hoje, própria empresa de assessoria que sou sócio, nós temos 400 pessoas de back-office, toda uma equipe por trás. Mas eu tenho que entender aonde que a empresa está, entende? Vou dar algum exemplo aqui, para ser o mais curto possível. Já tive casos de empresa ali com passivo de crédito mesmo, tomado dívida a curto prazo, dívida para capital de giro de 3, 4 anos, com passivo de 200 mil por mês, né? A empresa praticamente no 0 a 0 ali, só se mantinha com esse passivo. Uma simples estratégia, você acha uma forma de rolar dívida, puxando ali taxas até parecidas, só que alongando de 3 para 10, um exemplo, Jonathan, mas é 10 anos, é muito tempo. Calma. Não quer dizer que você vai ficar 10 anos com dívida. Só que o passivo sai de 200 para 70. Imagina o tanto de caixa que libera. Isso vai fazer o quê? Investir na equipe, né? Treina a equipe ou negocia com o seu fornecedor, se agora você tem gordura, né? Você pode comprar mais, isso vai aumentar a sua margem, tá? Isso eu trouxe um exemplo que já aconteceu até ano passado com um cliente. Isso é legal porque é uma atitude que pareceria com contrassenso, né? Você já está muito tomado, né? De empréstimo, financiamento. Você vai ainda tomar a atitude de prolongar isso, mas não é para prolongar, para reduzir o mensal, porque você tem fôlego, né? Você vai se manter no jogo. A preocupação é justamente você se manter no jogo, porque se acontece alguma coisa, você quebra, você não vai ter mais 10 anos, né? Aí não, aí você tem fôlego para fazer o quê? Para passar por um momento difícil. Hoje a Selic aumentando, taxa, desemprego aumentando, PIB, o último relatório dessa semana do Foco já está projetando um PIB menor para esse ano, inflação maior. Então pode ser momentos agora, esse que nós estamos vivendo, início de 2025, que sim, você precisa tomar estratégia, você precisa ter noção nisso, ou ter pessoa para te auxiliar, como eu falei, sozinho é difícil. Mas achar a forma, sim, de você conseguir exponencializar o seu negócio. Como eu falei, tem muita ferramenta, tem que entender caso a caso para conseguir dar orientação. E a gente tem muita opção hoje em dia também de bancos, Sim. financiadoras, um negócio assim que todo cliente que eu pego para atender, que a gente enxerga que está num cenário mais desafiador financeiramente, que está com empréstimos, que está tomado, a primeira atitude que dá um resultado gigantesco vai nos bancos, vai naqueles que você já está tomado, negocia, vai naqueles que você não está tomado para ver se eles compram a dívida e tu transfere para esse outro banco. E normalmente eles vão querer ajustar, porque pensa, você está pagando juros para o banco A. Se você vai no banco B, né, ele vai querer esse crédito porque ele que vai receber os juros. Então ele vai querer tirar o crédito do banco A para cá, porque ele vai receber, nem que diminua um pouquinho. Ele não está recebendo nada, ele vai ter a opção de receber de alguém. E a maior parte das pessoas não fazem esse movimento ou por acharem que não existe essa possibilidade de negociação. É isso, eu já assinei o contrato lá no começo, eu tô preso aqui. Ou por vergonha, por medo, que aí bate de novo em como você enxerga dinheiro. Então, você quer tomar uma atitude, se você a sua empresa está endividado, quer tomar uma atitude hoje para mudar o teu cenário, marca de amanhã fazer uma rodada em todos os bancos e financeiras da tua cidade, todos. E hoje é o dia que eu vou dizer, não, eu mereço dinheiro, eu mereço prosperidade, eu não aceito continuar assim e vocês, banco, vão dar um jeito. Se rebele contra, faça esse movimento. Aí você está mostrando pra gente aqui que você gosta de dinheiro, que você quer prosperidade, né? Um outro caminho muito legal também para você, empresário, é criar produtos ou serviços extras para você vender para o seu cliente. Pense o que você poderia vender para aquele cliente que compra o teu principal produto. Para você fazer um upsell, para aumentar o ticket médio que aquele cliente gastaria com você. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho aqui. No ano passado foi muito recorrente a gente enxergar
empresas do digital que vendiam cursos isolados. Ah, compra esse curso por 497, esse curso por 297. Ano passado teve um movimento muito forte do tipo assim, ó, por 3.000 você tem acesso vitalício a todos os meus cursos. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabem que o ticket médio que uma pessoa vai gastar com ele é 2.000. Ele não chega a 3.000. Então, se eu fizer essa pessoa me dar 3.000, eu fiz um upsell. Eu estou ganhando mais per capita, por cabeça, do que eu ganharia vendendo curso isolado. É nessa linha que eu estou querendo dizer. Pense formas de você, entre aspas, tirar mais dinheiro do seu cliente. Você vender mais coisa para ele. Ao invés de vender um curso por 497, faça uma venda de 3.000. Agregue valor. Agregue valor. Ou se você vende produto físico, se questione que produto físico ou serviço eu posso oferecer assim que o meu cliente comprou o primeiro. Vou dar um exemplo que me veio aqui na mente bem simples. Você vende piscinas, aquelas de fibra. Você pode vender as boias na sequência. A cadeira. A cadeira, o guarda-sol, o serviço de manutenção, recorrência, você traz recorrência para sua empresa. Então, assim, ó, nunca descuide do produto que mais vende, do seu best seller, porque é ele que faz as contas girar. Vou dar um outro exemplo aqui rapidinho nisso. Imagina que você tem uma garagem de carro, né? Isso eu já vi acontecer também. Você já está vendendo o carro. Como você pode agregar mais valor? Como você pode melhorar seu ticket? Seguro. O carro vai precisar de seguro. Então, eu já vi empresas que eram garagistas tendo, de início, para abrir uma corretora de seguro, às vezes tem que despender um caixa, ou pode buscar parceria. Já vai aumentar seu ticket só pela parceria para indicação. Já começa aí. Outra, se lá na frente tem folga de caixa para criar a sua corretora ali, não a seguradora, a corretora, beleza, você vai aumentar mais ainda seu ticket. E aí você vai tendo essa gama de serviços além do seu principal. Às vezes você não tem caixa para abrir esse novo produto ou serviço. Aí uma parceria pode resolver. E você ser comissionado. Exato. Dependendo do parceiro, dependendo do serviço ou produto, do parceiro que tu for oferecer, esse produto ou serviço que tu vais oferecer, né, do teu parceiro, se ele tiver um valor agregado alto e você ganha comissão, às vezes a comissão se torna uma renda maior do que a tua própria empresa está entrando. E é limpo. É limpo. Eu dei um Você exemplo. entra em mérito de exemplos aqui. Tem várias profissões que só se pagam por causa do percentual de ganho, do investimento e daí por diante. Rapidinho, eu dei esse exemplo do seguro, né? Que é o depois da venda. Mas existe algo antes da venda. Como você vai planejar a compra do carro? Um consórcio, um financiamento de carro. Então, olha esse exemplo que eu dei aqui, já lembrei de outro caso. Tá? Então, pensa no seu negócio. Como você pode abrir, né, a mentalidade para trazer mais recursos através de parceria. Pessoal, o papo tá tão bom que a gente passou do tempo. Ou seja, rende o assunto, né? Se você quiser um segundo episódio sobre esse tema, comenta aqui nesse vídeo, curte muito, manda para os seus amigos, que isso vai ser um indicativo para a gente de que você quer mais desse assunto, tá bom? E eu quero finalizar convidando mais uma vez você a se inscrever na M8, tá? Conhecer, usufruir dos 15 dias gratuitos da mentoria com a gente e ver como isso pode transformar a tua realidade do seu negócio e financeira. Mas eu também quero, óbvio, te lembrar de se inscrever aqui no canal, tá? Se inscreve no canal, isso é muito importante. A maior parte das pessoas que assistem não é inscrita no canal. É um hábito da galera que consome YouTube, podcast. Mas se inscreve no canal, tá? Isso ajuda muito a gente, é uma forma de carinho sua com a gente. Curte esse vídeo também e compartilha ele com todos os seus amigos empresários que precisam desse conteúdo. Gil, Jonathan, obrigado pela participação de vocês mais uma vez aqui, tá? Eu agradeço. Vocês querem um minutinho deixar uma palavra final? Eu diria o seguinte, a mudança da realidade depende da mudança de mentalidade. Então, primeiro mudar a mentalidade para que a realidade seja diferente. Só desejar aí bons negócios e dar o parabéns por ter ficado até aqui. Cara, se você ficou até aqui, você já aprendeu muita coisa. Você já vai levar conteúdo para sua realidade. Aplique o que você ouviu aqui.
dentro da sua realidade. Mas queria deixar os parabéns para você. É isso aí, então. Escaneia o QR Code aqui na tela, vem para a M8, aproveita esses 15 dias para ter especialistas te ajudando a fazer seu negócio crescer. Escaneia agora esse QR Code ou clica no link da descrição e a gente se vê no próximo episódio.